Aleluia, vamos orar? Pai Deus, em nome do Senhor Jesus, queremos ouvir Tua voz. Queremos que o Senhor ministre ao nosso coração. Queremos, ó Pai, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alargue a visão, que o Senhor nos mostre, ó Pai, que o Senhor nos dê entendimento para a glória e para a honra do Teu nome, Pai. Vem, Senhor, sobre nós, vem, Senhor, de maneira tremenda, vem, Senhor, de maneira maravilhosa, quebrando toda cadeia, toda barreira, ó Deus, toda resistência, Pai, toda indiferença, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós desejamos, Pai, que a graça do Senhor nos alargue a visão, nos faça enxergar, Pai, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém, amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, nós, quando estamos buscando a Deus e vamos estudando a palavra de Deus, e quando a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus, no dia a dia, o que Deus faz comigo e Deus faz com você? Quem aqui já dilatou a pupila alguma vez? Já? Quando termina, né? Fica legal. Eu, no meu caso, não preciso mais dilatar a pupila, basta tirar o óculos, né? Já não enxergo mais assim aquela coisa. Me lembro uma vez que eu estava indo aqui para uma cidade aqui do interior de São Paulo, e eu me lembro que eu tinha uma baldeação mesmo, né? Eu fui de ônibus, cheguei em Ribeirão Preto, e aí, para eu continuar a viagem, eu comprei a passagem e eu tinha que preencher. Quem disse que eu dava conta de ler aquelas letrinhas pequenas que fala destino, origem, ainda não dava conta. Aí eu vi uma pessoa mais jovem, né? E eu falei assim, olha, eu não estou enxergando, meu óculos eu despachei dentro da mala por engano, tem como você preencher para mim? E a pessoa foi lá e preencheu, entende? Ou seja, quando nós nos relacionamos com Deus, quando nós buscamos intimidade com Deus, quando você medita na palavra do Senhor, de dia, de noite, quando você ora, quando você, sabe, se derrama diante de Deus, o que acontece? Toda essa visão que não é nítida, que não é clara, sabe, toda essa visão que a gente não enxerga direito, o Espírito Santo de Deus, lá em Apocalipse fala, olha, compre colírio para que veja, para que você enxergue. Então preste atenção, quando você vai para a presença de Deus, o que acontece? A sua capacidade de enxergar o que Deus faz e o que Deus é restabelecida na sua vida. Entende? A sua capacidade de enxergar, de perceber o que Deus é na sua vida e o que Deus faz na sua vida. Então eu preciso, queridos, realmente estar diante de Deus, para permitir que esse Deus tão maravilhoso faça isso na minha vida, me capacita. E queridos, tudo isso está pronto, tudo isso está à minha disposição e à sua disposição. Quando Jesus morreu na cruz, e quando Ele disse, está consumado, quando Ele ressuscitou, toda essa visão espiritual límpida, clara, está à disposição para mim e para você. Amém? E como Deus trabalha isso na minha vida, queridos? Preste atenção. Deus, Ele já nos abençoou. Olha o que diz aqui, Efésios capítulo 3, versículo 1. Diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então veja que está falando que Deus Ele não está abençoando, Ele não abençoará, Ele já te abençoou. Mas espera aí, pastor, eu não estou enxergando essa bênção na minha vida, eu não estou percebendo, sabe, tudo isso que a palavra de Deus fala na minha vida, querido. É aí a gente começa a necessidade, aí a importância da gente ter o que? Revelação daquilo que Deus faz na minha e na sua vida.
Eu preciso de revelação, de entendimento. E quando a gente vê, querido, Deus sempre quis ser conhecido pelo ser humano. Deus quer que você o conheça. Amém ou não? Graças a Deus por um amém. Né? Então, se a gente fosse falar assim, na brincadeira, fala assim: Deus está dando um mole para nós. Entende? Deus está dando um mole para mim, para você, que eu perceba que Ele me ama, que eu perceba que Ele é tudo o que eu preciso, que eu perceba que é Ele que me supre, que eu perceba que Ele é o Deus que faz todas as coisas. E então Ele vai fazendo o quê? Buscando meios de se revelar a mim e a você. E durante toda a história, Deus fez isso. Durante toda a história, Deus fez isso. Ele vem buscando meios de se revelar àqueles que o amam, àqueles que o desejam, àqueles que têm interesse, sabe, de conhecê-lo. Como que Deus fez isso, querido? Durante toda a história, você vai vendo os nomes de Deus, com os quais Ele se manifestou, com os quais Ele se revelou a muitos homens de Deus na história. Para quê? Para que eu e você pudéssemos conhecê-lo e sabermos quem Ele é, e o que Ele faz, e o que Ele pode, e o desejo do coração dEle, em relação a mim e a você. Então, Israel, eu falei sobre Israel domingo passado. O que significa Israel? Quem lembra? Israel, como? Príncipe de Deus. Mas onde está o Deus ali? Israel, não é? Então esse El é Deus. Lemuel, eu não sei o que significa o nome. Dedicado a Deus. O El aí é o Deus, entende? Né? Ariel, não é o sabão não, nem a sereia. Mas Ariel tem o significado lá que eu estou lembrando agora, mas estou lembrando do nome, mas não estou lembrando do significado, que eu não anotei. Então, ou seja, sempre Deus está se mostrando. O Deus, né, é dedicado a Deus. Então Deus está sempre se mostrando. E eu quero falar a respeito, nessa terça-feira, a respeito de alguns nomes de Deus, onde Deus está se revelando a você, onde Deus está se revelando a mim, onde o Senhor está se revelando a nós. Para quê? Para que você saiba quem Ele é e o que Ele faz. Se eu sei o que Deus é e se eu sei o que Deus faz, queridos, eu só não sou abençoado se não houver desejo no meu coração de sê-lo. Entende? Então a primeira coisa, primeiro nome, El Elohim. Ou seja, o que significa isso? El Elohim é o soberano criador. Então, como soberano criador de todas as coisas, a gente pode entender e pode enxergar e ver, querido, que nós somos criados por Ele. Ele tem um propósito na minha vida, Ele tem um propósito na sua vida. Foi Ele quem te fez, foi Ele quem fez você. Ele planejou você, Ele viu você antes de você existir, Ele sonhou com você. Então, querido, pense, Deus não criou você para não fazer, sabe, coisas boas na sua vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Preste atenção. Quando eu tenho revelação que Deus é o Criador de todas as coisas, nunca mais eu dou glória para o diabo, para nada. Porque o diabo não faz nada, só imita. Entende? É Deus que faz todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Não caia no engano, na mentira do diabo. O diabo falando que é dono de coisas. Ele não é dono de nada. O Senhor é dono de todas as coisas. No Salmo 24, versículo 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Preste atenção nisso aqui. O mundo e os que nele habitam. Mas é aquela pessoa que está lá no mundo, fazendo coisas terríveis, pertence a Deus, sim ou não? Está aqui, ó. Pertence a Deus. E Ele vai fazer o que Ele quer com essa pessoa. Preste atenção aqui uma coisa, queridos, é tão importante.
Tem gente que tem medo do diabo, não é verdade? Não existe nenhuma razão para você ter medo do diabo. Mas existem todas as razões para você ter medo de Deus. Deus quer que você tenha temor. Eu amo tanto, eu conheço tanto a Deus, eu sei o quanto Ele é poderoso, eu sei o quanto Ele é tremendo. E porque eu sei tudo isso, eu tenho temor de Deus. Eu adoro, eu venero, eu glorifico, eu louvo, eu exalto, eu me submeto a Ele por temor. Mas também pode ter medo. O diabo não tem poder de mandar nem um fio de cabelo meu ou seu para o inferno. Mas é Deus que vai mandar um ser humano passar a eternidade no inferno. Não é o diabo. É Deus quem faz isso. Entende? Está escrito na palavra. Então tem razão para eu temer a Deus, porque tem muita gente pensando assim, o Pablo estava falando isso aqui, né? Tem muita gente, não, mas Deus é amor, não vai acontecer nada. Não, vai sim. Vai sim. Ninguém vai para o inferno por causa do pecado. As pessoas vão para o inferno por terem rejeitado o sacrifício de Jesus na cruz. Sabia disso? Não vai nenhuma pessoa para o inferno por causa do pecado. Eles vão para o inferno e depois para o lago de fogo e enxofre, né? Porque rejeitaram o sacrifício de Jesus na cruz. Deus não tem problema com pecado. A dívida já foi paga de toda a humanidade. Não entende isso? Mas porque a pessoa rejeitou o amor de Deus, o sacrifício do Filho dele, Deus, não é o diabo, vai mandar essa pessoa, se ela morrer sem Jesus, ou se Jesus voltar e ela não se acertar com Deus, é Deus que vai mandar ela para o inferno, não é o diabo. Sério isso, né? Muito sério. Então, tudo pertence a Deus, e tanto Ele vai poder fazer isso porque pertence a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. Aqui também a palavra de Deus fala o seguinte, que Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente. Então, querido, se Ele é Todo-Poderoso e Ele é Onipotente, deixa eu te perguntar, você pode crer e descansar que tudo que está relacionado a você, tudo que você ora crendo, Deus é poderoso para fazer. Não tem nada difícil demais, porque Ele é o onipotente, porque Ele é, sabe, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Então não existe limite para o poder de Deus. Consequentemente, não tem limite para o agir de Deus na sua vida, a não ser você mesmo, a sua fé. Entendi? A minha fé. A minha fé e a sua fé é que limita o agir de Deus na tua vida. O que a palavra de Deus fala? Se você disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar aonde? No seu coração, assim será. Então, se eu creio, se eu tenho revelação, se eu tenho entendimento que Ele é o El Shaddai habita em mim, o El Shaddai está comigo, o El Shaddai, sabe, está comigo cada dia, ao meu deitar, ao meu levantar, durante o meu sono, o El Shaddai está comigo. Então não preciso temer coisa alguma, o Deus Todo-Poderoso, entende? Então quando eu vou, Deus vai se revelando, e a gente vai conhecendo Deus, e a gente vai percebendo quem Deus é. E veja bem, nós estamos falando de quem Deus é. Querido, até agora, atributos de Deus, não é? Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é, sabe, o Deus onipotente que pode todas as coisas. Então, queridos, deixa eu te dizer, eu posso descansar nesse Deus, eu posso me lançar nesse Deus, eu posso me jogar de olhos fechados e de coração aberto, crendo que Deus, Ele me sustenta, Ele me guarda, Ele cuida da minha vida. Entende, querido? É tão importante. À medida que nós vamos tendo conhecimento de Deus e revelação da parte de Deus, sabe, a nossa vida vai sendo transformada, a minha maneira de ver Deus vai sendo transformada dia após dia. Tem muitos nomes, queridos, eu peguei só alguns por causa do nosso tempo, né? Mas depois se pesquisa aí no Google aí, nomes de Deus, você vai ver que existe muita revelação aí, e você vai ser bênção na tua vida, você saber tanto de coisa que Deus é na sua vida e que Deus faz na sua vida. Tem uma coisa aqui tão importante, nosso Deus é o Jeová Rafa, eu sou o Deus que te
sara. Nós estamos falando até agora de 2 atributos de Deus, onde revela o que Deus é. Mas aqui nós temos o primeiro atributo, falando daquilo que Deus faz. Eu sou o Deus que te sara, eu sou Jeová Rafá. E aqui eu quero entrar numa questão tão importante. Esse é um atributo de Deus que eu pus até 2 nomes aqui dentro do mesmo tópico, né? 2 nomes de Deus, um falando o que Ele é e outro falando o que Ele faz. Mas Deus é o Senhor que nos sara, querido, e hoje a gente vê tanta gente doente de tanta coisa, não é verdade? Tem gente doente de tanta coisa, mas a gente só escuta falar naquela, né? Doença, aí da pandemia. Mas veja bem, eu não sou da área da saúde e confesso para você que nem estou pesquisando, mas nesse mundo pequeno, no meu mundo é pequeno, né? Para mim a doença maior que está tendo é o pavor que o povo está sentindo. Maior do que a doença biológica. Sabe, a doença da alma, a doença do coração, a doença da mente. Eu fui lá, eu estou fazendo uns exames aí do coração aqui, fui na cardiologista, né, fiz os exames, agora vou fazer uma ressonância magnética. E ela falou: o senhor está angustiado? Eu falei: não. Tem pressão? Ela falou assim: minha vida é uma pressão. Ela falou: pode ser isso, né? Eu tenho pressão direto, mas eu tenho paz. Mas a pressão tem, porque dia a dia a gente está, né, diante de Deus, orando e crendo, e tem muita coisa que gera pressão na vida da gente. E aí ela falou: pode ser isso, porque tem menos de 1 ano que você fez o check-up aqui comigo, estava tudo certo. Eu falei: mas é porque eu estou sentindo umas dores assim quando eu vou dormir, então eu achei melhor vir aqui com a senhora. Ela falou: você fez muito bem. E aí ela pediu lá uma ressonância magnética do coração, que até hoje eu esqueci de marcar. Todo dia eu falo: vou marcar hoje. Alguém me manda uma mensagem aí amanhã para ver se eu lembro, né? Então o que acontece? Veja bem, é tão importante, sabe, a gente saber, Ele é o Senhor que nos sara. Mas Ele sara a sua doença física, Ele sara a doença biológica, Ele sara a sua alma, Ele sara o seu coração, Ele sara, sabe, toda a ansiedade, Ele sara a depressão, Ele sara o que for, meu querido, Ele sara. Ele é o Deus que te sara. E quando eu sei que Ele é esse Deus, eu posso, lembra quando eu falei sobre a verdade e sobre o fato? O fato é que o coração está doendo, mas a verdade é que Ele me sara. Entende isso, queridos? Quando eu vou entendendo essas coisas, e Deus fala isso comigo e com você, e isso não é uma informação na mente, mas uma revelação no coração, queridos, muda tudo. Não é uma informação que eu recebi na minha mente, mas uma revelação do Espírito Santo no meu coração. Querido, quando isso acontece, o que Deus é aqui dentro desse mesmo tópico se manifesta na minha vida, o Jeová Shalom, o Senhor que é a nossa paz. Você percebe, o Deus que é paz está comigo. O Deus que é paz está comigo. Então eu posso dormir em paz. Então eu posso acordar em paz. Então eu posso ir trabalhar em paz. Então eu posso voltar para casa em paz. Porque o Senhor, o Deus que é a minha paz, está comigo. E quando eu vou revelando isso, queridos, isso é tão maravilhoso. O Deus que é paz, Ele está comigo. Então quando eu conheço esse Deus, quando eu tenho a revelação desse Deus, querido, pode ter problemas externos, pode ter pressão externa, pode ter pressão interna, pode ter problemas internos, mas o Deus que é paz, Ele tem poder para acalmar o meu coração, a minha alma, e então eu vou poder dormir tranquilo, encher o peito e recomeçar para vencer. Entende? Encher o peito de alegria, encher o peito, sabe, de disposição, de fé, de ousadia. Para quê? Para vencer. Para vencer cada dia, cada desafio, cada expectativa,
vamos vencer. Por causa de nós mesmos? Não, querido, porque Jesus já venceu na cruz por nós e nós estamos em Cristo. Nós estamos nele. Então nós vencemos. É tão importante entendermos isso, né? E aí a gente vai vendo isso, que Deus é tão maravilhoso. Esse Deus que é tão tremendo, tão, fantástico na minha vida. Ele vai fazendo tudo isso. E percebe que Deus vai se revelando nas mais variadas áreas da minha vida. Ele vai revelando em cada área da minha vida, porque Ele quer ser o seu tudo. Ele quer ser o seu tudo. Ele quer ser a fonte da sua vida. Fonte de quê? De tudo. Ele quer ser a sua fonte. Queridos, isso é tão importante. Deixa eu te dizer, quando você tem uma necessidade, você busca onde? Nós ainda buscamos muito em nós mesmos. Eu sou assim, mas eu estou buscando melhorar cada dia. Mas onde nós buscamos? Quando você quer uma coisa relativamente simples, onde você busca? Entende? Vou te dizer uma coisa, um exemplo para você aqui. Hoje de manhã eu vim para cá orar por você e por toda a igreja, por você que está aqui e por aqueles que não estão. Vim para cá orar e fiquei aqui durante praticamente a maior parte da manhã, orando, buscando de Deus, preparando essa mensagem e na presença de Deus, e pensa, rapaz, que coisa boa, que coisa gostosa é estar na presença de Deus. E cada vez que torna-se mais prazeroso é resultado de um tempo que eu lá estive com Ele. Porque quanto mais você está na presença de Deus, mais revelação você tem dele mesmo. E então você começa a ter um entendimento de que Deus, Ele quer realmente que nós sejamos batizados nele. Ou seja, Ele nos cerca por todos os lados, de frente, de trás, por cima e por baixo. Nós estamos nele. Ele é o nosso suprimento para tudo. Então o que é isso? Quando eu tenho a revelação disso, e quando eu estou vivendo, sabe, nessa plenitude, o que eu vou fazer? Não importa o que eu preciso, eu vou para Deus buscar. E à medida que eu vou revelar, eu não li tudo aqui, eu não coloquei tudo aqui, eu estou em luta, então Jeová Nissi, Ele é a nossa bandeira, é um dos nomes que eu não coloquei aqui, Ele é o Deus da nossa, que ajuda aqui. E aí, o que acontece? Quando eu percebo os nomes de Deus, eu sei que Ele é aquilo, eu sei o que Ele faz, querido, eu vou chegar diante dEle, e eu vou buscar isso dEle, eu vou querer a bênção dEle, eu vou querer o agir dEle, e Ele vai operar na minha vida. Por quê, querido? Quando eu sei, eu vou com fé. Eu vou com a certeza de que Ele vai trazer na minha vida. E aqui tem algo tão importante, que é um dos nomes do Senhor, que vai te ajudar a ir até Ele, com confiança, com fé, com certeza de que Deus te abençoa, que é Jeová Tsidkenu, que é Senhor, justiça nossa. Queridos, a coisa mais complicada que tem para uma pessoa é o tal da culpa. A culpa é um negócio terrível. E a culpa é consequência de um erro, de uma falha, de uma expectativa, às vezes, que não foi suprida. Às vezes a culpa é por causa de um pecado cometido. Mas, queridos, a palavra de Deus, um dos nomes com o qual Deus se revelou a nós foi Jeová Tsidkenu, Senhor, justiça nossa. Ou seja, se Ele é a nossa justiça, eu posso chegar diante de Deus confiado, porque Ele é a minha justiça, nele eu sou justo, então eu posso chegar diante de Deus. E se você é justo, queridos, quando você não tem a ver com sentimento, tem a ver com revelação, mas quando as pessoas estão se sentindo bem com Deus,
ela chega diante de Deus com maior confiança, sim ou não? É verdade ou não é? Mas não tem a ver com sentimento. O sentimento dela não muda Deus, e nem muda a situação, né? O sentimento tem a ver com a vida dela. O que tem a ver mesmo é o que a palavra de Deus diz, é o que de fato aconteceu. Se você está em Cristo, você é justo. Sentindo-se justo ou se sentindo sujo, você é justo. Graças a Deus pelos poucos amém aqui. Eu preciso ter revelação disso. Sabe por quê, queridos? Se você tem revelação que o Senhor é justiça nossa, o Jeová Tsidkenu, o que vai acontecer? Você vai chegar diante de Deus se sentindo sujo ou se sentindo limpo, não importa o que você está sentindo, mas o fato é o que você sente, a verdade é o que a palavra de Deus diz, que você é justo. Então não fica com o sentimento, não fica com o fato, fique com a verdade da palavra. Fica com a verdade da palavra. Entende? Quem não tem filho ainda talvez tem mais dificuldade de entender isso, assim, do ponto de vista natural. Mas Deus revela para qualquer um. Deus não é, lembra, né? O El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para revelar para mim e para você. Porque quando você é pai ou mãe, e o seu filho pode estar do jeito que for, é seu filho. Você quer ajudar, você quer fazer, e você consegue ter um esforço fora do normal, fora do comum, para socorrer e para ajudar o seu filho. Agora, Deus não precisa fazer esforço nenhum para me socorrer, para me ajudar, porque Ele é o grande El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando eu entendo isso, que Ele é o meu Pai, sendo eu Pai também, e eu posso me imaginar, e às vezes eu me sinto, às vezes eu vou para o presente de Deus. Teve um domingo aqui na igreja que eu vim pregar, eu não estava me sentindo sujo, mas eu estava me sentindo assim. Estava aquele dia que você não está muito bem? De coração eu estava, naquele dia. E eu falei, Deus, não é eu, é o Senhor mesmo. Então o Senhor é nossa justiça, é o Senhor quem faz tudo, é o Senhor que revela para as pessoas. Eu só vou usar o microfone e vou falar as palavras que o Senhor colocou no meu coração. Mas quem traz revelação é o Senhor, quem muda as pessoas é o Senhor, quem transforma é o Senhor. Então, Pai, eu subo lá, e o Deus, e o Senhor, pela misericórdia da minha vida, abençoa esse pessoal todo aí. E depois terminou a palavra, eu nem me lembro qual era, mas algumas pessoas falaram, nossa, que palavra boa. Eu falei, foi mesmo, irmão, foi. Nossa, que legal, pastor, que palavra boa. Nossa, que bênção. Eu falei, obrigado, Senhor, foi o Senhor mesmo que fez, tem nada a ver comigo. Não foi só o Senhor mesmo que realizou. Então veja, queridos, quando eu tenho revelação de que Ele é a minha justiça, sabe, querido, quando Jesus ressuscitou dos mortos, sabe, queridos, aquilo ali é o testemunho de Deus. Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o sacrifício foi aceito, eu sou justo, você é justo, por causa de Jesus, não é por causa do que eu fiz ou deixei de fazer, mas é por causa daquilo que Ele fez. Então eu posso chegar diante de Deus, querido, e eu preciso não apenas saber disso, eu preciso agir de conformidade com o que eu sei, né? Eu preciso de sabedoria. Conhecimento é saber, sabedoria é o que eu faço com esse saber, entende? Então, se eu sei que eu posso chegar, independente dos seus sentimentos, faça o que está escrito aqui. Já tenho falado tanto para vocês e vou continuar falando. Decorem, acheguemo-nos, Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Não tem nada a ver com sentimento. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de quê? A fim de receber misericórdia e achar o quê? Achar graça para socorro em ocasião oportuna. Quando eu sei que Deus é minha justiça, querido, aí eu chego diante dele, confiadamente, não é com sentimento. Confiança é uma posição, é ou não é, irmãos? Já viu quando a pessoa está confiante?
ela chega determinada, é ou não é? Agora, quando a pessoa não está confiante, ela chega desconfiada, não é mesmo? Quando a pessoa não está confiante, ela chega lá toda desconfiada, cheia de insegurança. Mas Deus está falando que, se eu tenho revelação de que Ele é minha justiça, eu posso chegar confiantemente, independente do sentimento, independente da minha percepção emocional, física, de momento. Eu posso chegar lá falando: eu sei que Tu és o meu Deus e o Senhor ministra na minha vida. Entende? Eu sei que o Senhor faz isso na minha vida. E aí eu chego lá diante de Deus e Deus começa a ministrar na minha vida. E querido, é tão bom. E Deus abre as portas. Eu não vou falar para você porque eu não posso falar hoje ainda. Mas é tão engraçado. Assim, essas coisas, às vezes Deus vai te dando experiência para fortalecer a sua fé e para te motivar a continuar fazendo. Eu fiz uma oração hoje aqui de manhã. E eu fiz um pedido, coisa de menino mesmo, um pedido tão simples para Deus. Fiz 2 pedidos aqui hoje, específicos para Deus, todos 2, um tem a ver com a igreja e outro tem a ver comigo, pessoalmente. Mas o da igreja tem muito a ver comigo pessoalmente também, porque ele vai me destravar um monte de coisa, né? De decisões que eu preciso tomar, mas não tem como tomar essas decisões antes do resultado disso que eu pedi para Deus. E aí eu pedi para Deus, falei: Deus, faz isso para mim. Faz isso para mim. E querido, eu assim, já aconteceu. E o outro, agora está dizendo, eu acho que já está acontecendo também. Entende? Deixa eu dizer para você, por que eu estou dizendo isso? Quando você tem entendimento que você é justo, você vai parar de pedir as coisas quando as coisas se tornaram difíceis. Antes mesmo de qualquer situação, você vai estar pedindo para Deus. Você não vai orar para Deus depois que a perna quebrou. Você vai orar para não quebrar. Entende? Você não vai orar para Deus pedindo suprimento quando o suprimento já tiver acabado tudo. Você vai orar e falar: Deus, está vendo aqui, ó? Derrama do teu suprimento, seja em qual área for na sua vida. Deus, o Senhor está vendo meu coração? Ele está ansioso, Pai. Mas a Tua palavra diz que o Senhor é o Jeová Jireh, o Deus que me supre, o meu supridor. Então, Senhor, eu quero ser suprida pelo Senhor. Deus, cadê o Teu suprimento sobrenatural na minha vida? Deus, Tu és o Deus que me sara. Manda embora, Pai, essa ansiedade, esse nervosismo, seja lá o que for. Você vai começar a orar. E querido, isso é tão bom. Sabe por quê? Porque você vai ter a experiência de que, se Deus não fizer o que você está pedindo, não vai afetar tanto a sua vida. Porque são coisas, você começou a pedir coisas para Deus simples, mas você vai ver que até nas coisas simples, triviais, do dia a dia, Deus se preocupa com você. E Ele é o Deus que nos abençoa até nas coisas pequenas. E queridos, eu não sei você, eu parei no semáforo esses dias. E aí, hoje a gente tem muita gente, né, necessitada. E a pessoa me pediu um dinheiro lá. Ele estava vendendo pirulito. Eu falei: não quero pirulito não. Eu entreguei lá o dinheiro. Ele falou: não, volta aqui. Eu lembrei, eu quero pirulito. Porque eu tenho 2 vizinhas pequenininhas, desse tamanhozinho assim, e outra maiorzinha, 2 crianças, né? E eu lembrei dela, falei: vou levar os pirulitos para elas, né? E aí eu levei lá. Mas eu fiquei tão feliz de ver a alegria delas ganhar os pirulitos. É nada. É alguma coisa? Tem algum mudar a história da vida delas? Não. Afetou a minha vida em alguma coisa? Não. Assim é Deus comigo e com você. Ele te dá aquelas coisas que não vai mudar a história de nada, mas vai alegrar o teu coração. Ainda que por um momento, Deus vai alegrar o teu coração, vai fazer você falar assim: nossa, que bom, Deus está comigo hoje. Olha, Ele me deu um presentinho. Entende isso, querido? Quando eu entendo, sabe, que Deus é a minha justiça, que Ele é o meu Pai, que Ele é o Deus que cuida de mim, então
eu vou poder fazer isso diante de Deus. E eu deixei aqui por último, Jeová, só Jeová, o Yahvé, né? Que significa o eu sou. Queridos, como que é importante a gente ler, orar e falar: Deus, me abre os olhos, Deus, me ajuda a ver, me ajuda a perceber, me ajuda a enxergar com os olhos espirituais. Deus, Ele diz o seguinte: eu sou. Preste atenção nesse texto aqui, projeta aí para nós, Efésios 1, 18 a 23, diz o seguinte, está aí, né? Diz assim, isso é porque a versão é diferente, está certo, é isso mesmo. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração. Então Deus trouxe luz nos olhos do coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Quem é santo aqui? Amém? Se você está em Cristo, você é santo, né? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima, sobre todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas, debaixo dos seus pés. Está falando de Jesus. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, os deu à igreja. Quem é a igreja? Diga glória a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Deus deu Jesus para mim e para você, meu irmão. Entende? E aí ele diz o seguinte: o qual, a igreja, é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o que você precisa em toda e qualquer circunstância da sua vida. O eu sou é o livramento que você precisa. O dia que você precisa de livramento, ele se manifesta como o eu sou, livramento. O dia que você precisa de cura, ele se manifesta como eu sou, a cura. O dia que você precisa de provisão, ele se manifesta como eu sou, a provisão. O dia que você precisa de socorro, ele se manifesta como eu sou, o socorro bem presente na tua vida. Então não importa o que você precisa de fato e de verdade é do grande eu sou, do Senhor Jesus, da revelação, desse entendimento. Para quê, querido? Para você chegar confiantemente diante dele e apresentar diante dele a sua necessidade. Entende? A sua necessidade. E querido, eu vou te dizer, eu não sei você, mas eu já estou pedindo a coisas que nem mais é necessidade. É o eu sou. O eu sou. Esse Deus maravilhoso, Ele é o eu sou. Eu só preciso de revelação. Eu só preciso de entendimento. Entende? E para a gente encerrar, eu quero ler aqui um texto para a gente orar aqui, louvar a Deus, adorar a Deus. Diz assim, Atos 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação. E quando a gente vê que salvação, né? Eu estou precisando de uma ajudinha lá atrás. Ah não, já está lá, pode deixar, está tudo certo. E não há salvação. Aqui é um verbo contínuo. Quando você vai olhar aqui no original grego, a palavra salvação, é cura, é libertação, é provisão, é restauração, é tudo. Entende? É uma coisa contínua, é uma coisa que aconteceu, ponto, aconteceu, está acontecido, não acontece mais. Estão entendendo? É uma coisa que é contínua.
Então, se Deus salvou hoje e salva amanhã, continua salvando, está curando, continua curando, está provendo, vai prover. Ele entrou com providência, ele está aqui entrando com providência. Tem intervenção, ele continua intervindo. Entende isso? Ele diz o seguinte: não há salvação contínua em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Não existe nenhum nome entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos todos os dias. Não é salvação aqui, não está falando da ira de Deus só, está falando de tudo, de qualquer coisa que venha a cometer a tua vida. Não há um nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos todos os dias. É Ele que te salva do problema, Ele que te salva da doença, é Ele que te salva da escassez, é Ele que te salva de todas as coisas. O grande eu sou, o grande eu sou. É esse Deus maravilhoso que provê a gente em tudo, né? Por que essa canção que os irmãos ministraram, eu não sei você, ela fala que, como é que começa? Eu tenho um Deus que não vai deixar, como é que é o resto? Essa luta me matar. Não importa o tamanho da pressão, eu tenho Deus, eu tenho o grande eu sou, eu posso chegar lá. Querido, é difícil demais a oliveira não produzir, é coisa quase que absurda a oliveira não produzir azeitona. Mas ainda que aconteça, eu vou me alegrar nesse Deus, que é o grande Eu Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande eu sou da minha vida. E ainda que as coisas impossíveis de acontecer, aconteça, Ele faz qualquer coisa, porque Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Então não preciso olhar para a oliveira. Não deu azeitona esse ano, mas Deus traz o azeite na minha vida, o óleo, a unção, a vida, a alegria na minha vida. Não importa o que aconteça, Ele é o grande eu sou. Entende, querido? Eu sou justo, eu estou em Cristo. Se vocês, sendo maus, disse Jesus, sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Entende? Quanto mais o vosso Pai Celeste. Eu estou em Cristo, eu sou filho de Deus. É Ele que me dá as coisas boas. Deus não me dá nada de ruim, querido. Tudo que vem de Deus é bom para mim. Amém? Fique de pé, quero convidar você a cantar essa canção com esse entendimento. Não importa o que aconteça, o grande eu sou é comigo, o El Shaddai é comigo, o Jeová Rapá é comigo. Amém, queridos? Exalte ao Senhor, adore ao Senhor. O grande eu sou, o Deus que é tudo que você precisa, está na tua vida. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Nós cremos, Senhor Jesus. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, oh. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Deus abençoe seu dia, sua semana. Deus abençoe sua quarta-feira. Deus abençoe seu oásis. Deus abençoe sua família. Deus abençoe a T29. O grande eu sou está com você, em nome de Jesus. Boa semana. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.